Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida. É um prazer poder falar com você que nos acompanha por meio do nosso endereço eletrônico www.igrejapleroma.com.br. Eu hoje gostaria de estudar com você o texto de Mateus capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Evangelho da Graça. Como tem sido difícil tratar da graça de Deus nos dias atuais. A igreja não apenas tem recusado transmitir a mensagem da graça, como a igreja tem adulterado as palavras e desconstruído o ensino de Cristo acerca da graça de Deus na vida do homem. Isso é sério, isso é muito grave. Eu queria convidar você a uma reflexão aqui que Jesus nos traz em Mateus 20. Se você pode, acompanhe na sua Bíblia. Vamos ler verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a vinha. Ajustando com eles 1 denário por dia, os mandou à vinha. Saindo perto da 3ª hora, viu outros que estavam ociosos, sem atividade na praça. E disse-lhes: ide também para a minha vinha, e darei a vocês o que é justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. Saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos durante todo o dia? E eles então lhe disseram: porque ninguém nos assalariou. E disse Jesus: ide também para a vinha, e recebereis o que for justo. Aproximando-se a noite, o senhor da vinha disse ao mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando aqueles que tinham ido perto da hora 10ª, isso por volta das 5 horas da tarde, trabalharam apenas 1 hora, eles receberam 1 denário. Vindo, porém, aqueles que começaram o dia, os primeiros, eles achavam no seu coração que receberiam mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E recebendo, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros, últimos, trabalharam apenas 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Porém ele respondeu e disse a eles: amigo, eu não te faço injustiça. Não acertastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Esse texto aqui da parábola é um texto que eu sou apaixonado por ele, porque ele revela o relacionamento de Deus com o homem. Essa parábola ela ilustra a graça de Deus na vida do homem. A religião, e quando eu digo religião, eu não me refiro aos outros, eu me refiro a nós, os cristãos. A religião, ela tem premiado os mais fortes. A religião, ela tem premiado os mais espertos, os vencedores. A religião, ela trabalha com exclusivismo. Pessoas são exclusivas. Há pessoas que têm um prestígio maior do que outras. No contexto de liderança, isso é muito visível nos dias de hoje. O líder, ele se sente alguém intocável, acima de tudo e de todos. Estamos vendo e assistindo uma briga ferrenha por títulos e por prestígios e por funções dentro de igrejas. Líderes que mudam o seu título de pastor para outros títulos, na busca de sempre se promover e de sempre se prestigiar. E aqui esse texto, ele trabalha a graça de Deus na vida do homem de uma maneira que quebra todo esse estigma que a religião tem construído. Aqui esse texto diz que o Senhor da vinha, uma parábola, o Senhor representando aqui
Cristo, ele saiu por volta das 6 horas da manhã e ele assalariou pessoas entre 6 e 9 horas da manhã para trabalhar na vinha. E ele combinou com essas pessoas de pagar a elas 1 denário. E aí, ao meio-dia, ele sai de novo. Às 3 horas da tarde, ele sai de novo. E por último, às 5 horas da tarde, ele sai novamente e encontra um grupo de pessoas que está o dia todo sem fazer nada. Estavam ali contando história um para o outro, sem fazer nada. E ele assalaria essas pessoas para que elas também fossem trabalhar. Mas um detalhe é que apenas 1 hora no dia. E quando termina o dia, por volta das 6 horas da tarde, a Bíblia vai nos dizer aqui nessa parábola que o dono da vinha, ele chama as pessoas e vai acertar o salário delas. E ele chama primeiro os últimos. Ele chama aqueles que foram recrutados às 5 horas da tarde. E quando os que chegaram primeiro ali, veem que os que chegaram às 5 horas receberam 1 denário cada um, eles se alegraram no coração deles, porque eles entenderam que eles iriam receber mais. Aquela cultura religiosa do mais forte, do mérito, do preço, do sacrifício. Eles chegaram agora, trabalharam 1 hora e receberam isso. Imagine eu, que cheguei às 6 da manhã, ele que chegou 9, nós vamos receber mais. Porém, a Bíblia nos diz que quando foi a hora dos primeiros receberem o seu pagamento, a Bíblia diz que eles também receberam a mesma coisa, 1 denário. E isso os incomodou de tal maneira que eles foram questionar o senhor da vinha, dizendo: olha, você não está agindo de maneira correta. Porque o correto é quem fez mais, receber mais. Isso é o correto. Quem fez menos, recebe menos. E aqui a mensagem da graça, ela é manifesta na sua totalidade ao coração do homem. No Evangelho, no reino de Deus, porque Jesus começa a parábola mostrando que o reino de Deus, ele é semelhante a essa parábola. No reino de Deus, no Evangelho de Cristo, não existe a lei do mais forte. Não existe a lei daquele que fez mais. Não existe a lei daquele que é o melhor. No Evangelho de Cristo, o que existe é a graça de Deus, é o favor que o homem, ele não merece. E Cristo distribui o seu favor em amor, da maneira como Ele quer. Porque esta foi a interrogação desses homens aqui. Eles não estão aceitando que o Senhor da vinha trate os outros da maneira igual. Porque eles se sentem melhores. Eles se sentem privilegiados. Eles têm um entendimento religioso de que eles fizeram por onde. E isso é uma dívida agora. E esse é o grande engano que nós temos construído no coração das pessoas. O reino de Deus, o Evangelho de Cristo, não é um prêmio ao sacrifício do homem. Não é um prêmio ao esforço humano. É um relacionamento de graça em amor. O Evangelho de Cristo não é uma disputa de quem é melhor. Pelo contrário, todos esses princípios que dão certo no contexto religioso pagão, no contexto profissional, a disputa do melhor e do mais forte, no Evangelho não há espaço para isso. Jesus certa vez disse que os felizes são os simples, os humildes de coração. Os bem-aventurados são os pobres de espírito, não os fortes,
não os sábios. Os bem-aventurados são os pobres de espírito. São aqueles que dependem de Deus e que a sua vida está totalmente ali voltada para a vontade de Deus. Estes são os felizes. Então o Evangelho, a graça de Deus, a mensagem da graça de Deus é que Deus valoriza cada ser humano na sua fragilidade, na sua pequenez. Cada pessoa, cada pessoinha tem o seu valor a Deus. É importante no projeto do reino. A igreja é a figura desses primeiros trabalhadores, que se vangloria de que fizeram muito, de que trabalharam muito, e acham que vão receber muito. Por quê? Porque nós somos a igreja, e desprezamos aqueles que chegaram na última hora, e que fizeram quase nada, que são pessoas que não têm posição, que são fracas na sua fé. Mas a graça de Deus, a Bíblia vai nos dizer aqui, que ela se manifestou e ela se manifesta de maneira sobrenatural sobre estes. O Senhor vai dizer aqui para aqueles que estão questionando Ele, no verso 13, amigo, eu não faço injustiça. Toma o que é teu, verso 14, retira-te, porque eu quero dar a este, o último, a este derradeiro, o mesmo quanto eu dei a você. Qual é o teu problema? Jesus vai questioná-lo. Qual é o teu problema? O verso de número 15. Não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Sabe qual é o nosso grande problema como igreja? É que a graça, ela não fideliza as pessoas com a igreja. Na graça não dá para capitalizar sobre as pessoas. Porque se eu pregar que a graça de Deus é o favor aos homens, não é um favor especial ao pastor, não é um favor especial aos obreiros e aos membros que dão os seus dízimos e que jejuam e que aos domingos vêm à igreja e que conhecem os hinos da igreja, se eu pregar que a graça de Deus é aquilo que Jesus ensina, é o brilhar do sol sobre os bons e sobre os maus, eu não vou capitalizar em cima deles. Eu não vou ganhar em cima deles. Então é por isso que a igreja tem desconstruído a mensagem da graça no coração das pessoas. O favor de Deus para a vida do homem é de graça, não tem preço. Você não precisa fazer sacrifícios e pagar preço. Você precisa abrir o teu coração e se entregar para a graça. Porque é a graça de Deus que vai trazer sobre você o denário que você precisa receber de Deus. Então eu queria falar com você, porque eu sei que há muitas pessoas que são fracas, têm dificuldade quanto à fé, tudo que começam para, e você se sente um zero, você se sente jogado para escanteio, você se sente como uma fala que eu acho muito interessante, uma pessoinha. A graça de Deus te ama na mesma proporção que ama a mim. A graça de Deus vai me dar um denário, como vai dar também a você um denário. O fato de estar aqui falando com você e ter a responsabilidade que eu tenho de uma igreja e de dirigir um público de pessoas que são os membros desta igreja, não me faz ser em nada melhor e superior a você, pelo menos no contexto da graça. Pastor, mas e no contexto da igreja, da religião? Aí, o meu problema é com a graça. O meu foco é a graça. Eu espero que seja o seu também. Por isso eu queria convidar você que se frustrou e que desanimou da caminhada por se achar sempre um zero, um fracasso, um derrotado.
Talvez você vai ser o trabalhador da última hora. A graça de Deus quer presentear você. O favor que você não merece deseja ser derramado e deseja alcançar a sua vida. Por isso, volte à presença do Senhor. Mesmo que você, para muitos, seja discriminado, seja colocado de lado, mas a graça de Deus, ela te ama. E o Senhor da vinha, Ele deseja presentear você em amor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E se pudermos ser bênção para você e te servir, as portas aqui estão abertas para que você venha trabalhar na vinha do Senhor. Independente da hora que você chegue, aqui nós entendemos que há últimos que serão primeiros. Que Deus te abençoe e fique na graça de Deus, em nome de Jesus.